durante live realizada pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, para discutir a inércia do Senado Federal face aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o advogado Maurício dos Santos Pereira questionou o poder do presidente do Senado para impedir o andamento de processos. O doutor Maurício relatou que há 55 pedidos de impeachment de ministros acumulados, apenas desde o ano passado. O advogado apontou que os pedidos são endereçados ao presidente do Senado por questões formais, mas a responsabilidade pelo julgamento é de toda a instituição, que é um colegiado de 81 senadores. Para Pereira, ao arquivar ou engavetar monocraticamente um pedido de impeachment, o presidente do Senado age em prevaricação, posto que retira dos outros senadores o direito de voz e voto. Assista. Então, vamos falar o seguinte, eu vou falar como advogado e aquilo que eu sinto, né, a hora que a gente faz um protocolo de um pedido de impeachment. A bem da verdade, eu fiz um deles, dentre os 55 que estão lá, eu fiz um deles, inclusive com 2.163.000 assinaturas de cidadãos brasileiros. Certo? Cidadãos brasileiros que são cidadãos eleitores. E o pleito deles não é só a visão de um processamento contra um juiz do STF, mas sim uma visão do que o pleito do cidadão é o poder originário entregue na mão do parlamentar para que ele o exerça. Então, como advogado, eu penso o seguinte, hoje a gente tem os senadores, inclusive o doutor Dario já falou, a gente tem os senadores e os deputados, aliás, qualquer cargo eletivo, ele é equiparado a um funcionário público, a um servidor público. E como servidor público, ele deve respeitar as leis, inclusive quanto às penalidades que ele possa vir a sofrer, certo? Nesse pensamento, a gente tem apresentado a qualquer servidor público qualquer indício de ilegalidade cometido por qualquer um dos órgãos do poder do governo, a gente tem a premissa que esse servidor deverá dar andamento à investigação para que se chegue lá à conclusão que se é aquilo é fato, certo? Ou se arquiva, porque não há provas. E nesse pensamento, como advogado, assim que a gente protocola um pedido no no Senado Federal, relacionado a impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente quer que aquele procedimento dê andamento, siga. Hoje a gente tem 55 pedidos lá que estão parados desde 2019. Eu não fui mais para trás nessa pesquisa. Eu peguei 2019 para cá, 55 pedidos. Nomeados diretamente e endereçados ao presidente do Senado por questões formais, certo? Mas o rito processual, ele é direcionado à mesa do Senado. Como o doutor Dario falou, ele não é, a mesa do Senado é composta de 3 senadores, pelo menos, certo? E não só do presidente. Então, já partindo daí, não há nenhuma legalidade, pelo menos no meu modo de entender, de o presidente do Senado mandar arquivar qualquer pedido de impeachment, porque o direcionamento da lei é ao Senado Federal como entidade, como órgão, que é composto pelos 81 senadores. Certo? Então, quando a lei fala Senado, não é o presidente. Quando a lei fala Senado, ele não se direciona à assessoria técnica do presidente do Senado, e sim ao conjunto de senadores que se transforma, na verdade, na coletividade. Essa é a voz coletiva que deve dar a palavra final do arquivamento ou não de um pedido de impeachment. Por quê? Todos eles exercem o serviço público na mesma equivalência de qualquer servidor público. Então, eles não podem deixar qualquer indício de ilícito passar em branco. Para mim, no meu entendimento, o presidente do Senado, ele age em prevaricação, posto que ele retira dos outros senadores o direito de voz e direito de voto. São direitos de voz e voto concedido pela população, pelo cidadão eleitor. E o presidente do Senado, por um ato monocrático, simplesmente tira
dos outros senadores o exercício do Senado. É o exercício que ele foi eleito para fazer. Isso também, para mim, é de modo totalmente legal. Agora, falando mais nas questões mais técnicas e jurídicas, eu penso o seguinte: em 2015, o STF decidiu, na DPF 378, que nem mesmo a mesa do Senado é competente para arquivar um pedido de impeachment. Essa DPF, em 2015, ela teve uma relação diretamente ligada ao processo do ex-presidente Collor, quando ele foi retirado do poder. Então, analisando esses casos, o Supremo definiu que não se pode considerar a mesa o suficientemente representativa de todo o Senado para que venha a arquivar um processo, um pedido de impeachment. Imagine, então, com um único Senado, um único senador, no caso o presidente Davi Alcolumbre, jamais poderia fazer isso. Não porque ele estaria simplesmente abrindo mão de competência, mas é porque a lei, em momento algum, lhe deu competência para fazer qualquer parecer frente a um pedido de impeachment. Ele só figura ali como representante da casa e para ele é direcionado o pedido. Então, como a gente vê que não há nenhuma menção do presidente do Senado fazer qualquer ato específico, eu entendo como extremamente temerário e absolutamente de forma nefasta a todo o procedimento democrático. Qual é o papel dos senadores? Cumprir aquilo para aquilo que eles foram, cumprir exatamente aquilo que eles foram eleitos, que é fiscalizar, e fiscalizar, inclusive, com exclusividade, o Supremo Tribunal Federal. Se o presidente do Senado não deixa os outros senadores fazer essa fiscalização que é de mistério de cada um dos senadores, para mim ele prevarica. Não só por essa parte, mas também por não querer que sejam apurados os ilícitos apontados nesses próprios pedidos de impeachment. A gente tem visto inúmeros pedidos, que todos eles relacionados, relacionados a crime de improbidade, de responsabilidade. Certo? O crime de responsabilidade, ele vai ter como fim, a combinação dele penal seria um afastamento, uma perda de cargo, qualquer coisa nesse sentido. Porque são servidores também os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não poderiam ficar fora de uma fiscalização. O doutor Dario falou, o doutor Haroldo falou, a gente tem aí, certo? Toda uma competência em todos os outros órgãos para que sejam fiscalizados, seja por conselho, certo? Seja por uma auditoria interna ou externa, mas o STF, hoje ele navega como quer. Aliás, há um ativismo exacerbado e crescente que o Supremo vem fazendo, os membros do Supremo e não a instituição, certo? Que deve ser muito melhor vista, porque a gente tem resultados talvez deletérios demais para a nossa população. Então, o que eu penso é o seguinte: como advogado, eu acho que eu chamaria o senhor presidente do Senado e falou: o senhor está prevaricando, que o senhor está tirando direito de voz e voto dos outros senadores. O senhor está prevaricando porque há uma decisão do STF, na DPF 378, que diz que é a mesa do Senado que deve dar o início aos pedidos de impeachment, aos processamentos de pedido de impeachment. E nessa razão, eu penso que os senhores senadores, o senador Haroldo está aqui, poderiam sim, talvez, né, num pensamento mais bem estudado, avocar essa decisão, porque os pedidos de impeachment estão lá, certo? Todo mundo sabe que os pedidos estão lá, basta consultar na internet que a gente vê que são vários. Então, por que é que não há um planejamento dos senhores senadores para chegar a isso e voltar para eles mesmos a competência que lhe é entregue pelo cidadão e não só pela lei nem regimento interno do Senado? Então, o que eu penso é o seguinte: senhor senador, com o maior respeito que lhe tenho, eu penso que poderiam sim os senadores
planejar uma forma de consultar ou, então, empenhar qualquer tipo de peticionamento formal ao senhor presidente do Senado, pedindo para que ele simplesmente determine de imediato o levantamento dos processos de impeachment que estão na assessoria técnica do Senado, a advocacia, que também não tem competência alguma para dar qualquer parecer, porque, segundo a lei, o único parecer plausível prescrito na lei é da comissão especial. Né? Então, deveria avocar lá da assessoria técnica para o plenário do Senado. Vocês, senhores senadores, os senhores senadores têm essa competência. Certo? No meu entendimento, poderia ser feito dessa forma, e ainda assim, por mais difícil que pareça, o senhor senador presidente do Senado, praticando essa prevaricação, chega ao ponto de a gente entender que os outros senadores não estão atentos a isso. Por mais que a gente saiba que há dificuldades da legislação, eu acho que o dever do servidor público é buscar sanar toda e qualquer dúvida quanto a ilícitos praticados por qualquer um dos órgãos públicos. Né? Então, nesse sentido, eu peço de coração, senador, à medida do possível, e se for viável efetivamente, chamem os senadores, peça ao senhor ao Davi Alcolumbre para que abra mão dessa prerrogativa que ele não tem, certo? E deixe os senhores senadores praticar o seu exercício de senador exatamente como o povo precisa. Senador, a gente não quer que tire nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. O que a gente quer é que apure efetivamente quais são os indícios, quais são as verdades, porque não é possível a gente viver num país extremamente maravilhoso como esse, certo? E a gente vê a democracia se esvaziando por conta de que todos nós temos que ser submetidos à lei, e os membros do Supremo Tribunal Federal não estão sendo submetidos a isso. Então está errado, senador. A posição minha, como uma pessoa qualquer aqui do nosso país, um cidadão qualquer, tem que respeitar a lei, e os ministros do Supremo também têm. Né? Então, encarecidamente, eu peço, como cidadão, senador, para que, na medida do possível, pensem bem nisso. Eu acho que há a possibilidade, naquilo que puder, a UNAB está aqui, tem diversos advogados que podem pensar. Doutor Dario, que conhece a lei, material extremamente muito bem, certo? A gente pode pensar num modo de fazer isso. Tá? Eu estou à disposição e agradeço bastante a presença do senhor e do doutor Dario, porque a gente sofre como cidadão e como advogado também. Agradeço muito, né? Era isso que eu tinha que falar.